Está aqui com a gente para participar desta terça-feira aqui no Jornal da Manhã, na sua coluna semanal. E hoje, como está chegando a Páscoa, o assunto não poderia ser outro, né? Chocolate. Ana Paula, bom dia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E o tema hoje é bem peculiar, né? Todo mundo gosta tanto de chocolate. Pois é, quem não gosta de chocolate, eu acho que está comendo errado. É possível, Ou né? tem algum trauma, né? É possível ter uma grande amiga que não tolera chocolate. E tem também tantas variações de chocolate, né? Que Isso. mesmo que você não goste, mas tem sempre um sabor ou outro, uma variação ou Tem outra que algumas agrada. coisas, como eu brinco, que você acha que é chocolate não é chocolate, né? Por isso que eu Então, disse, por isso que as posso ser pessoas um trauma, gostam. pode estar comendo errado. Mas diga aí, como é que a gente consegue escolher o melhor chocolate? Vamos primeiro brincar, é o seguinte. Chocolate, 70% cacau ou mais, é um chocolate riquíssimo em nutrientes. É um chocolate que vai ter flavonoides, antioxidantes, que vai limpar a pele, que vai ter magnésio, que vai dar energia, que até tem alguns estudos, quando a gente utiliza com pessoas que têm depressão, que usam remédio para depressão, colocando um pedacinho de chocolate 10 ou 15 minutos pós o medicamento, a gente consegue melhorar ainda mais o resultado dele. Então, Olha, chocolate... não é vilão, não. Não, ele é bem benéfico, só que tem um detalhe. As pessoas têm que começar a entender o que é um chocolate saudável. Ele tem que ter uma boa quantidade de cacau. Por quê? Porque no cacau que tem os benefícios. E não em outras substâncias que é colocado no chocolate. Principalmente o açúcar que tem bastante, a gordura hidrogenada. Então, chocolate que tem muito açúcar, gordura hidrogenada na formulação, praticamente a gente tem que fugir deles. Então, corra, basicamente. Ana Paula, como é que a gente tem que escolher o melhor chocolate? Vira o chocolate e olha onde tem ingredientes. Lê rótulo, O truque todinho tá ali no rótulo. Primeiro ingrediente, em qualquer compra, não é só isso num pão, num chocolate, no que for. O primeiro ingrediente sempre vai ser a ordem dos ingredientes pelo que tem mais. Então a gente vai, a primeira coisa, olhar os ingredientes. O primeiro é cacau ou Ou é açúcar, ou é gordura. ou é gordura. Ou é a manteiga do cacau que é a maior pegadinha. Porque o chocolate branco, por exemplo, não é chocolate. Ele não é feito do cacau. É feito da manteiga do cacau com açúcar e leite em pó. Então é praticamente bem mais gorduroso. Bem mais gorduroso e não vai ter nenhuma propriedade funcional. Então é um detalhe aí pra gente começar a entender. Então, Ana Paula, eu peguei um chocolate que ele vai ter lá cacau como primeiro ingrediente, o açúcar como segundo ingrediente. Ele vai ser muito maléfico? Não. Olha o resto dos ingredientes. Porque até um pouco de carboidrato no chocolate ajuda na absorção dos flavonoides. Então é não ter muita neurose. É meio que olhar o mínimo de ingrediente possível no chocolate e a melhor quantidade de cacau pra gente. Então sempre procurar um chocolate com 70% de cacau, que não tenha gordura hidrogenada, que não tenha tantos conservantes, que a gente vai conseguir comer mais puro. Então aqueles chocolates artesanais ainda são os melhores. Não vou mentir que ainda são os mais saudáveis. Inclusive, por falar em chocolates artesanais, tem até algumas pessoas, alguns comerciantes fazendo já chocolate vegano, à base de castanha. Esses chocolates também seriam mais saudáveis ou seriam mais gordurosos? Vamos bem pôr a lógica. Se o chocolate ele vem do cacau, ele é vegano. Ele não é vegano quando se coloca leite dentro, quando coloca outras substâncias. Então a base do chocolate é vegano, tá? O que é que a gente pode considerar um alimento vegano? Um alimento que não tenha um derivado de animal. Então a gente já pode considerar. Então o cacau é uma fruta. Então ela não tem nenhum problema com isso. A questão é o que se coloca a mais, principalmente o leite. Aí é onde a gente perde o lado do vegano. E aí tem que ficar atenta a toda a questão do rótulo. No final das contas, se resume ao rótulo. Ao né? rótulo, finalmente é isso, ao rótulo. E tentar evitar aqueles chocolates recheados. Tem isso também, né? Tem Chocolate trufado. chocolate trufado, disso, recheado. daquilo. Exato, porque eles são chocolates, querendo ou não, que não vai ter nenhuma finalidade pra gente além da gordura e do açúcar, tá? E um detalhe também que eu quero destacar é o chocolate zero açúcar. A gente vai ter chocolates maravilhosos zero açúcar? Vai. Ontem eu até comi um funcional maravilhoso, uma marca bacana que eu gosto. Foi fantástico, mas em sua maioria, os chocolates zero açúcar que tem no mercado, eles são riquíssimos em gordura. Sabe por quê? Para compensar o sabor. E para esconder o sabor do adoçante de baixa qualidade. Então a gente tem que olhar, eu tô diabético, estou numa dieta muito restrita, procura um que tenha stevia, procura um que tenha um adoçante que não seja tão ruim para a sua saúde, para poder a gente tentar ajustar isso. Ok, mas aí acaba vindo só lá pelo rótulo inicial, né? Sem seus ingredientes. E vai lá, zero açúcar. Isso já é chamativo. Já é chamativo. Aí é interessante que aí você pega um zero açúcar lá, bem bacana, e ele engorda mais do que o normal. Porque tem mais gordura. A grama de gordura é mais calórica do que a grama do açúcar.
Olha o lado da situação, como a gente tem que aprender a ler rótulo E para dizem poder que fazer a gordura vira escolha. açúcar, né? Então, Não, não tem isso. não. Então depois a gente vai falar A gente vai falar sobre esse tema, é um tema bacana. A massa, como a gente brinca, que é um tipo de carboidrato que sim, vira meio que açúcar, como a gente pode brincar com isso, mas a gordura virar açúcar, não. Ok. E o chocolate, escolheu melhor. Aí. Escolheu E melhor. o rótulo de chocolate é pequenininho, viu? Esse negócio de ler rótulo, É. eu posso usar até que dê trabalho. Mas vamos pra mim, gente, quando for comprar. Eu vou tentar fazer um desafio para mim hoje, se eu conseguir ainda hoje no mercado, e botar nos meus stories algumas ideias de chocolate mais saudável para facilitar a vida da galera. É, fácil. Vou fazer isso no meu Instagram hoje, meu melhor. eu prometo, para poder facilitar de alguns. E lembrando o seguinte, E a quantidade de consumo? até 30 gramas de chocolate saudável ao dia é super favorável para todo mundo consumir diariamente. Tá? Atenção, chocolate. Então, Bem longe de uma barra, viu? Também. Se bem que as barras até diminuíram mais de tamanho ultimamente, né? sabe o que é que eu brinco? Eu brinco, não tem controle, não mantém em casa. Porque na hora que der desespero, você vai comprar e compra um pedacinho pequeno. Agora, se a gente tem em casa e você é compulsivo, você tem dia que vai comer 30, mas tem dia que não vai resistir, não. Então a gente não deve ter em casa nada que a gente não tenha controle. E atenção, chocolatras, porque assim, quem é chocolatra muitas vezes sofre, né? Que aí, não, é porque engorda muito, tem muito açúcar, então, sendo saudável, mantendo um controle, né? Não pode ser compulsiva. Aí E também. o que eu Você brinco- consegue comer todo dia. Consegue. E assim, a gente tá vendo uma época agora que é muito cultural. Vai ter muito chocolate, muito doce, que é a Sim. Páscoa. Então, ter o respeito de tentar não superalimentar as crianças, principalmente, porque aí fica aquela, a avó dá um ovo de Páscoa, a mãe dá outro, o pai dá outro, o avô dá outro. Não, entrem no acordo. E no caso da maioria desses ovos de Páscoa são cheios de Cheio açúcar. só tomam açúcar. Então, assim, Principalmente deixa para o infantil. uma só pessoa dar o ovo de Páscoa e o resto dá um brinquedo. Dá um jogo educativo. Faz uma gincana. Nos meus sobrinhos, eu não é proibido comer chocolate. Mas, exemplo, eu vou estar com eles esse domingo, no próximo domingo, eu não vou estar, mas eu faço a caça do ovo de Páscoa, numa quantidade pequena. Então, eu coloco outras coisas no meio da brincadeira. Faço uma gincana. Por quê? Porque já não tem aquela obrigação de dar um ovo gigantesco para cada um. Além de um valor absurdo, que a gente realmente sofre um valor absurdo, ainda tem um lado que não toda de saúde é esse. Eu posso gerar compulsão, posso gerar outros traços aí que não são legais para ele. E numa família como a minha que é super diabéticos, então eu não quero isso para eles, o futuro deles. Então, uma E tem que dica. pensar nisso também, né? Exatamente. A Joelma mandou mensagem pra gente e ela disse: o que a senhora acha do chocolate meio amargo? O chocolate meio amargo, acima de 70% cacau, é aquele que vai ter todo o lado positivo, com todos os flavonoides. Mas tem algumas marcas já com 60%, para quem não tolera o de 70%, que é bacana também, que dá para ser consumido. Então já fica aí, viu, Joelma? Uma dica. Porque acredito que ela tenha perguntado, tem algumas marcas que se coloca lá meio amargo e não diz a porcentagem do cacau, né? Isso, mas aí atrás vai ter. É melhor interessante, então, pegar aquele E quando ele destaca só meio amargo, que ele não coloca a quantidade de cacau, é porque ele não tem mais que 50%. Ele tem 51%, por exemplo, ele não chega a 60%. E para ele não é vantajoso destacar a quantidade que é muito pequena. Ok. Entendeu? Às vezes é meio a meio. Entendido. Doutora Ana Paula, então dicas para escolher um bom chocolate, principalmente de tudo, ver os ingredientes. Lê os ingredientes e vê se o primeiro ingrediente é cacau. Tá? Se for manteiga de cacau, é sinal que provavelmente ele não é um chocolate. Ele está usando apenas a gordura do cacau. Então não vai ter os flavonoides, não vai ter o magnésio, não vai ter o lado positivo do chocolate. E para quem é diabético? Ter um pouquinho de cuidado com o rótulo para não ser enganado, para pegar um chocolate diet de boa qualidade. Tá? E principalmente nem o diabético e as pessoas que são praticantes de atividade física ou que estão fazendo uma dieta bem pesadinha, mais restritiva, tem um pouco de respeito no rótulo, porque às vezes estão consumindo chocolate todos os dias, achando que é zero açúcar, e estão consumindo um alimento hipercalórico e não estão conseguindo bater a meta, porque estão achando que tá saudável sem estar. Ok. Agradecer pelas dicas. Próxima semana tem mais dicas aqui. É um pros prazer ouvintes, estar sempre E reforçar o endereço do Instagram para quem quiser ver o desafio mais tarde. Exatamente. Eu vou tentar já correr daqui e fazer isso hoje, para não falhar com Eu vocês. já vou acompanhar, viu? Porque eu vou comprar chocolate. Ana Paula Nutrição, tá? É meu Instagram. E eu vou estar colocando lá no History daqui a pouquinho já. Marca o Qual jornal, doutora. chocolate? Depois só vai postar lá e o povo vai acompanhar também. Vou marcar sim, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Tudo certo.